Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz então estas duas histórias profundamente tocantes que nos mostram o poder transformador da fé se nós vivemos ela de maneira correta. Vamos juntos então mergulhar nesses dois relatos sobre a fé. Primeiramente, meus irmãos, encontramos um pai desesperado. Sua filha acaba de falecer. Então, eu quero que vocês imaginem a dor e o desespero desse homem, vendo a sua filha morta. Ele não perdeu tempo, correu atrás de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em meio à sua dor, ele tinha algo muito importante, uma fé inabalável, de que o próprio Jesus podia trazer a sua filha de volta à vida, podia fazer a sua filha se recuperar. E Jesus percebeu essa fé, Jesus viu a fé deste homem, foi até a casa do homem, e tomando a menina pela mão, ela se levantou e viveu novamente. Nós temos o segundo relato, que nós então vemos uma mulher que há 12 anos, meus irmãos, pensa bem, 12 anos sofrendo de hemorragia. O Evangelho diz que ela já havia tentado tudo sem sucesso. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: se eu ao menos tocar no seu manto, eu ficarei curada. Meus irmãos, veja a fé desta mulher. Sua fé era tão grande que ela acreditava que apenas um toque seria o suficiente. Apenas um toque. Ela não queria que Jesus falasse com ela, não. Ela queria apenas tocar em Jesus. Ela não queria que Jesus tocasse nela. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada instantaneamente. E Jesus percebeu e com muito carinho disse para ela: Coragem, filha, tua fé te salvou. Nossa, que lindo isso, ouvir isso de Jesus. Imagine, meus irmãos, Jesus olha para você: Coragem, meu filho, minha filha, a tua fé te salvou. Esses dois relatos, meus irmãos, nos mostram a força incrível da fé. Mas talvez nós podemos nos perguntar: Padre, o que é a fé? Bom, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o que? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, meus irmãos, é uma confiança profunda em Deus, mesmo sem ver Deus fisicamente. No Catecismo da Igreja Católica, nós olhamos que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus que nos é infundido principalmente pela graça batismal. É Ele, então, meus irmãos, que implanta esta semente da fé nos nossos corações. Então, a fé é uma resposta nossa a esse presente, uma entrega total a Deus. Então, é acreditar em sua verdade e confiar no seu amor, meus irmãos. Ao mesmo tempo que a esperança é um presente de Deus e é também uma resposta nossa para o convite de Deus na nossa vida. Também poderíamos nos perguntar como nós podemos confiar mais em Deus através da nossa fé, que jeito que eu faço isso na prática, como eu vivo isso de forma concreta.
Vamos lá, meus irmãos. Primeiramente, nós precisamos cultivar a nossa relação com Deus. Exatamente. Como é que eu vou amar alguém sem cultivar a relação com alguém? Então, nós precisamos cultivar essa nossa relação com o Senhor através da oração e dos sacramentos. Então, eu bato muito nessa tecla. Oração e sacramentos. Batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, sacramento do matrimônio para alguns, sacramento da ordem para outros. Também nós precisamos conversar com Deus diariamente, que é a oração, participar da Santa Missa. Ou seja, meus irmãos, tudo isso fortalece a nossa fé. Além disso, ler e meditar a palavra de Deus nos ajuda a lembrar das promessas de Deus, a confiar na sua fidelidade e estar em comunidade também com os outros fiéis. E isso nos encoraja e nos sustenta na nossa jornada espiritual. Quantas vezes nós estamos fraquinhos na nossa fé, mas quando nós vemos alguém que está rezando tanto, ou talvez passa por algo até mais difícil do que nós, a nossa fé é fortalecida. Além disso, precisamos todos, claro, colocar a nossa fé em prática. Em nossas decisões diárias, meus irmãos, sejam elas decisões grandes, sejam decisões pequenas, nós precisamos demonstrar nossa confiança em Deus. É o Senhor quem cuida, é o Senhor que caminha com os nossos corações. Não decida nada, não decida nunca sem antes apresentar a Deus das pequenas às grandes coisas. Assim, meus irmãos, como o pai e a mulher deste evangelho, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Aproxime do Senhor. Quanto tempo você não vai à igreja? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não reza? Quanto tempo você não se confessa? Não adora Jesus nas quintas-feiras diante do Santíssimo Sacramento? Precisamos nos aproximar dele com humildade e acreditar que ele pode transformar as nossas vidas. E sim, meus irmãos, ele pode. Que todos nós, então, possamos, inspirados por estes exemplos de fé, crescer em nossa confiança em Deus e viver de maneira que a nossa fé seja um testemunho vivo do poder do amor de Deus em nossas vidas. Amém. Não desliga ainda, por favor, fica comigo. Meus irmãos, hoje nós padres estamos entrando em retiro espiritual. Nós vamos ficar em oração segunda, terça, quarta e quinta. Por isso eu já gravei as homilias desta semana e todos os dias a Nara, membro, coordenadora da nossa Pastoral da Comunicação, vai pegar a homilia no link do YouTube e jogar então nos nossos grupos, além de postar também nas plataformas de evangelização da nossa paróquia. Então reze por nós, padres, por favor. Estarei offline esses dias, mas as homilias já estão gravadas e eu peço que vocês rezem por nós e pode ter certeza que eu estarei rezando com vocês. A programação da semana segue normalmente, meus irmãos. Terça-feira tem a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quinta-feira tem adoração e celebração da palavra. Domingo nós teremos sim a celebração da palavra pela manhã e pela noite. A Eucaristia está consagrada, os ministros já estão se preparando para esta missão. Então vamos viver a nossa fé nessa semana que eu não estarei presente aqui na nossa paróquia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.